para todos nós. Obrigado também, José, né, o presidente, né, por esse espaço, né, que a gente tem para poder conversar, compartilhar conhecimentos, né, compartilhar um pouco da vivência, da experiência. Então, quando a gente fala na prática do PGR, eu queria falar, o Josevan já me apresentou, mas eu queria dizer que eu tenho 37 anos de formação profissional. Tá? Desses 37, eu trabalhei uns 6 anos como arquiteta e depois já entrei para a engenharia de segurança do trabalho. O grande visor de águas na minha vida profissional foi uma barragem, então eu fui barrageira, engenheira de segurança responsável para a Odebrecht. Só não me faço pergunta da Lava Jato, que eu não sei responder, tá? Mas eu tive a carteira assinada, fui SESMIT da Odebrecht, numa obra de hidrelétrica aqui no sul do Brasil. Eu falo aqui porque hoje eu estou em Santa Catarina, mas eu tenho residência em Brasília, também empresa em Brasília de consultoria, mas atualmente eu me dedico mais a cursos, né, treinamentos, capacitações e ensino. Eu tive 20 anos em empresa de consultoria de saúde e segurança, e só endossando o que o José falou, PPRA ficou 25 anos em vigor, gente. Então é muito difícil hoje a gente fazer essa transição, principalmente para quem está muito tempo no mercado, né? Eu me dedico também a perícias. Eu gosto muito da área da previdência, a parte de aposentadoria especial, revisão de aposentadoria, então a gente acaba fazendo muito laudo de reconhecimento de agentes nocivos também nessa área. E assim, falar de PGR, falar de GRO, nós estamos tratando da primeira normativa, a NR1. E a gente sabe que a NR1, ela sofreu uma alteração lá em 2022, né? Então, nós temos o PPRA, em vigor até dezembro de 2021. Revogou, tá, pessoal? Anote aí. Eu sei que tem muita gente, muitos de vocês, colegas aí, assistindo a palestra com um caderninho, né? Do lado para anotar o que eu vou falar aqui, que é mais importante. Então, anotem aí. Dezembro de 2021 era um documento válido, hoje não é mais. Então, ele foi revogado, e o que está em vigor hoje é o PGR. A NR1, ela se chamava Disposições Gerais, porque ela é a mãe, né, de todas as outras NRs, que comanda, né, que dá as linhas gerais que validam as outras normativas que a gente tem em vigor no Brasil. E ela incluiu a palavra GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, veja que o GRO é a gestão, não é o documento. O PGR, ele é o documento que formaliza, que materializa o sistema de gestão de saúde e segurança que a empresa vai adotar. Se o PGR fosse mais importante, o nome da NR1 não seria PGRO, certo? Seria PGR. Então, a gente já tem por aí uma pista de que essa mudança que o Ministério fez do trabalho tem a intenção de fazer sair do papel. Chega de papel, chega de gaveta, documento engavetado, que era isso que as empresas faziam com o PRA, né, para contentar o fiscal, para atender uma normativa. O que teve de uma alteração mais importante, comparando o PPRA, o Sistema de Gestão, com o PGR, é que no PPRA a gente não tinha como obrigatórios no inventário de riscos, que é o levantamento ambiental, né, de riscos ambientais, era obrigatório só físicos, químicos e biológicos. Não existia obrigatoriedade, apesar de muitas empresas já contemplarem nos seus programas, o risco ergonômico e o de acidentes. Então, com o vigor do PGR, então o PGR, ele ampliou para cinco grupos de riscos aí no inventário para poder atender a legislação. Muito bem. Aqui, ó, a gente vê que o PGR, quando ele foi assim pensado, construído, né? O que que o Ministério pensou? Chega de gavetinha, chega de caixinha de documentos aí, né? Vamos juntar tudo um lugar só. Então, o PGR, ele quer ser um grande guarda-chuva que vai abarcar tudo que a empresa é obrigada a atender. Então, se é uma empresa de energia elétrica, de companhia de energia, vai atender NR10. NR10.
Se for a 18, e assim vai. Então, não vão ficar documentos segmentados. A empresa vai colocar tudo num único lugar. Ele quer ser um documento simples, tá? Então, eu comparo o PGR, pessoal, com um projeto. Ah, vou construir uma casa. Gente, eu estou fazendo só papel, é só os projetos, vou fazer o planejamento. Então, quando eu chamo de programa, PGR é programa, programa é a mesma coisa que planejamento, projeto, promessa. Eu estou prometendo, não fiz nada. Tá? Então, o PGR ele é só um documento formal. Ele não dá nada de garantia de que a empresa está fazendo alguma coisa. Então, eu vou prometer que vou fazer proteção nas máquinas, eu vou prometer que vou fazer treinamento de trabalho em altura. Estou prometendo ali no papel. É como fazer o projeto da casa, ter as plantas lá, todo o planejamento, mas não construir nada, um metro quadrado, certo? Quando eu falo GRO, pessoal, é garantia de execução, certo? O GRO é o programa de gestão que vai fazer o PGR sair do papel. Vai começar a execução da obra, certo? Isso é GRO. Gestão, checagem da implementação, controle, adoção de ferramentas. Como que a gente vai fazer um acompanhamento para ter certeza que as coisas estão acontecendo? Checklist, plano de ação, então, a diferença do PGR, a gente chama de GRO-PGR, porque um é o documento e o outro é a ação, certo? Então, PGR, programa, promessa, GRO, gerenciamento, concretizar, fazer ser. Ficou claro isso, pessoal? Escreva sim no chat, vocês que estão assistindo a palestra, estão conseguindo entender a diferença entre PGR e GRO, porque isso é importante. Às vezes a gente acha que o mais importante é o programa, e na verdade é como eu comparar a casa pronta, a construção, com a planta lá abaixo, lá, os documentos que fazem o planejamento desses projetos, certo? Então aqui eu quero fazer uma enquete com vocês agora, e eu vou copiar, vou pedir para Cíntia copiar no chat o link que eu quero saber o que vocês acham que é o PGR na prática precisa, tá? Deixa eu voltar para cá, deixa eu entrar agora no game. Então, é uma enquete. Ó, ela copiou, vocês podem até mandar lá para o celular, quem quer jogar no celular pode. Eu coloquei várias alternativas aqui, ó. Quais são as informações obrigatórias? O que a gente não pode deixar de fora desse programa? Dessa promessa que nós vamos estar fazendo várias promessas, né? Sem estar cumprindo nada, por enquanto. Então, agora eu vou também entrar aqui para jogar junto com vocês. E no final, antes da gente ir embora da palestra, a gente volta para esse link e corrige para ver se ficou alguma dúvida. É múltipla escolha. Quais são as informações obrigatórias do PGR e GRO? Inventário de riscos, vocês vão clicando e no final enviem, tá? Então, aqui, ó, inventário de riscos, plano de ação, vocês podem abrir uma aba, uma outra aba do lado da aula, né, online, e entrar também, tá? Ou podem copiar no celular, sem problema. Plano de ação, cronograma de implementação, descrição do ambiente lá da empresa, descrição das atividades, nome dos trabalhadores, matriz de prioridade dos riscos, medidas preventivas, plano de emergência, PCMSO, LTCAT-PPP, insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. O pessoal está jogando, ó. Somente riscos físicos, químicos e biológicos, riscos psicossociais, CIPA e SESMIT. E aí vamos enviar. Vamos lá. Então, aqui, ó, a gente deixa ativo isso. Depois eu vou pedir para a Cíntia fazer um print da tela. Aqui eu posso fazer também.
para mandar no chat, depois a gente vê como é que vai ficar. Eu não vou fechar, vocês podem ir respondendo, e entrando e respondendo. Nós temos 10 que entraram até agora, né, do pessoal das 27 que estão na sala. Mas eu deixo aqui ativo e a gente vai tirando essa dúvida aqui, vendo o que vai e o que não vai, tá? Muito bem. Deixa eu só voltar lá para o slide. Ó, o pessoal está jogando, ó. Muito bem. Pensem bem para não cair na primeira aí. Então, será que tudo isso é obrigatório, não? Ou tem informações demais aí, né? Porque a gente via, eu vou falar na questão de comprar, né? Vamos ver aqui. Eu vou interromper aqui, vou fazer um print da tela e já vou mandar aqui. Mandar. É, eu vou mandar aqui para Cíntia compartilhar como que está ficando aqui. É, isso aí. Ela vai compartilhar aí no chat com vocês. Deixa eu só voltar para os slides agora. Muito bem. Muito bem. PGR, existe. Agora vocês vão responder sim ou não no chat, tá? Para mim, que eu quero ver se vocês estão ligados aí. Existe um modelo pré-estabelecido, um formato a ser seguido, sim ou não? Vamos ver, o pessoal está respondendo aqui no chat. A Cíntia mandou a imagem, depois a gente corrige. Será que existe um modelo pré-estabelecido? O Eider escreveu que não, o pessoal está interagindo aqui no. O pessoal está escrevendo que não, nota 10 para vocês, estão afiados, hein? Não existe na legislação, na NR1, um modelo de formatado, não, tem que ser assim. O que ele pede, na verdade, é que não pode faltar dois itens importantes aí: inventário dos riscos, que a empresa é obrigada a abordar, né, o inventário de riscos, e o plano de ação. Tá? Ele quer ser um documento simples, pessoal. Não é para ser complicado. A gente vai direto ao ponto, vai colocar riscos, né, nos setores lá, nos cargos, nas funções da empresa, e um plano de ação em cima do que a gente diagnosticou, né? Isso aqui. Tá? Uma outra informação importante é que não precisa mais nada de papel. É uma tendência hoje tudo ser digital. Então, as informações são digitais, os documentos também, eles podem levar assinatura digital, e não precisa, então, gerar nenhum tipo de documento. Se eu comparar o programa com o GRO, então, o PGR, eles teria três etapas, né? As três etapas, essas três etapas aqui, ó. As três primeiras caixinhas, ó. Identificar os perigos, avaliar, né? Ver como é que é preocupante, se é urgente ser tratado, né? A urgência a ser atendida de controle, propor soluções. Porque não adianta só ver o problema e não achar solução nenhuma, tá? Já o GRO é o que a gente vai fazer depois com essa planta baixa aí, esses projetos todos da casa, né? Como que vai fazer a execução? Então, o GRO é fazer o que está escrito sair do papel efetivamente, né? Então, eu vi uma empresa pública, uma prefeitura, pessoal, que foi notificada porque não estava cumprindo nada do que estava no plano de ação. Estava só no papel, não estava fazendo nada. Ministério Público, porque a gente sabe que o Ministério do Trabalho sobre empresas públicas não tem poder, mas o Ministério Público sim. E eles foram, então, notificados pelo Ministério Público para se mexerem, não estão fazendo nada. Tá?
Então, aqui, ó, nós tivemos uma alteração, outra alteração, né, depois de 2022, que foi no ano passado, tá? E essa mexida na NR1 era para ter entrado em vigor agora em maio, mas foi prorrogado. Então, o que que veio escrito nessa questão do novo texto, ó. Inclusão explícita de riscos psicossociais no gerenciamento de riscos. Integração obrigatória com a NR17, que trata de ergonomia. Inserção de riscos psicossociais como parte de fatores ergonômicos na avaliação de probabilidade. Então, eu vou mandar agora, vou pedir para a Cíntia mandar para vocês aqui no chat também, uma publicação que saiu, uma análise comparativa dos textos da NR1 com o que mudou no texto, tá? Consegue? Eu vou te mandar de novo para ti aqui, Cíntia, para você compartilhar com o pessoal. É bem legal, porque é uma tabela, né? Que ele mostra como que era o texto e como que ele ficou. Deixa eu mandar aqui. Que aí vocês já ficam com o documento. Depois, quem não vai assistir só a aula gravada, pode pedir esses documentos para a secretaria que vai ficar com eles, tá bom? Então, aqui, ó, agora não basta só cuidar de ambiente físico, é preciso incluir os fatores da organização, o jeitinho da empresa. Porque quando a gente fala em risco psicossocial, muda de uma empresa para outra. Pode ter a mesma atividade e numa empresa ter risco psicossocial e na outra não. Que ela vai depender do tipo de relacionamento e cultura da empresa, de horas, de hora extra, de pressão por produção, desses fatores que interferem na questão de saúde mental dos trabalhadores, tá? Também precisa ser avaliada, então, a organização do trabalho, né? De forma, não que não precisasse antes, né, pessoal? O risco psicossocial sempre foi um risco junto com os ergonômicos. Então, o que são riscos psicossociais relacionados ao trabalho? Será que tem relação com a vida pessoal do trabalhador? Respondam aí para mim, sim ou não? Será que tem relação com a vida pessoal do trabalhador isso? O Ronaldo está respondendo que não. Deixa eu ver. O pessoal está interagindo aí no bate-papo. Josiane também está dizendo que não. Perfeito. Então, nota 10 para vocês que estão respondendo que não, que realmente não tem. Pessoal, se tivesse a ver com vida pessoal, nós, engenheiros de segurança, nem poderíamos fazer essa análise, teria que ser psicólogo. Onde que entra o engenheiro de segurança do trabalho nisso? Nós somos peritos em avaliar risco ambiental, certo? E o risco psicossocial associado à ergonomia, nós estamos avaliando a situação daquela empresa para aquele cargo, para aquele setor, e não cada indivíduo, certo? Então, essa é uma pergunta que me fizeram até de uma outra associação catarinense de engenharia de segurança do trabalho. Eles perguntaram para mim: engenheiro de segurança pode? Eu falei: pode, deve, é a nossa atribuição fazer, tá? Então, aqui, ó, o que são riscos psicossociais relacionados ao trabalho? São perigos ligados à forma como o trabalho é organizado, gerido ou conduzido. Então, não tem relação, olha aí, não tem relação com a vida pessoal do trabalhador, mas sim com aspectos como excesso de demandas e sobrecarga, assédio moral ou sexual, falta de apoio ou reconhecimento, baixa autonomia no trabalho, más condições de comunicação e trabalho remoto isolado. O trabalho home office, ele é um trabalho que traz um isolamento, né, da pessoa. Então, há um comprometimento de saúde mental ali, pode haver, né, mais do que os que ficam socializados com os demais colegas, tá? Então, aqui, ó, toda empresa precisa avaliar risco psicossocial? Será que todas, mesmo as pequenas, MEI, ME, PP? Sim ou não?
Respondam aí para mim, quero ver se vocês estão afiados. Será que todo mundo é obrigado? Tem alguma exceção aí a essa regra? Será que sim ou será que não? O pessoal está respondendo que sim, que sim. Quem respondeu que sim, acertou, tá? Porque a gente sabe que a NR1, o PGR, GRO e também o PCMSO tem algumas exclusões de pequenas empresas, mas não é o caso do risco psicossocial. Todas as empresas, até mesmo as MEI, as EPP, as de grau de risco 1 e 2, devem fazer a avaliação ergonômica preliminar. Não estamos falando de AEP, de análise ergonômica do trabalho, que nem todas vão ser obrigadas a fazer as AETs. Mas a ergonômica preliminar, sim, que inclui a verificação dos riscos psicossociais. Tudo bem até aí, José? Tudo bem? Tranquilo? Tá dando para acompanhar? Legal. Então, esse guia oficial foi publicado, em abril desse ano e eu vou mandar ele para vocês também agora. Vou pedir para a Cíntia mandar aí. É uma publicação do Ministério do Trabalho, de abril. Deixa eu só fechar ele aqui. Então, aqui ela vai compartilhar aí no chat para vocês. As empresas estão preparadas para lidar com os riscos psicossociais no trabalho ou ainda acreditam que a saúde mental não é responsabilidade da organização? Então, aqui, as empresas não estão preparadas, a gente sabe disso. Muitas já fazem alguma ação, né? Então, com a nova exigência da NR1, a gestão dos fatores psicossociais relacionados ao trabalho passou a ter tratamento expresso e obrigatório no PGR, tá? Então, aqui, para ter uma melhor orientação, então, essa questão que não tem a ver com o perfil do trabalhador, com a saúde mental do individual, está escrito, inclusive, nesse guia, né? Guia oficial de informações sobre os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, tá? Então, aqui, se a minha empresa já aplica e prevê exames psicossociais específicos no PCMSO, será que precisa fazer avaliação de risco psicossocial mesmo assim? O que vocês acham? Sim ou não? Será que precisa? A Ronaldo está dizendo que sim. Então, sim, né, pessoal, é obrigado a fazer, porque há uma confusão nisso, né? Cuidado, o exame clínico para aptidão é outra coisa, porque às vezes o exame psicossocial, principalmente a NR35, por exemplo, ela prevê avaliação psicossocial para trabalho em altura. É obrigatório fazer. Está lá na NR35 e algumas outras, né? Então, esse exame clínico de aptidão, que a gente é obrigado a atender a aspectos psicossociais, não tem a ver com essa demanda agora. Então, a avaliação psicossocial para o PGR-GRO foca nas condições de trabalho e não na saúde mental individual. Reforço aqui a minha tese. Tá? Muito bem. Será que todas as empresas têm risco psicossocial ou tem algumas que não vão ter? O que vocês acham? Essa aqui é pegadinha, né? Sim ou não? E agora, José? Será que vai ter? Sim. Sim. Então, eu vou responder que não, tá? Nem todas as empresas vão ter risco psicossocial, principalmente aquelas que têm baixa demanda mental, né? Quando eu trabalho mais braçal, mais físico, a gente não vai ter risco psicossocial. Agora, mesmo assim, não vai ter necessariamente, e mesmo assim, é obrigado a avaliar. Para eu chegar à conclusão que não tem ou não tem, é como medir ruído, né, pessoal? Medir calor, fazer uma medição de uma poeira, de um agente químico. Eu só consigo concluir que está baixo o ruído do risco, né, do limite de tolerância, medindo. Então, aqui também é a mesma coisa. Mesmo eu percebendo que não vai ter, eu preciso usar uma análise preliminar, que é chamada avaliação
preliminar, ergonômica preliminar, para poder ter registro lá que não tem, né? Como eu tenho a medição de, o fato de eu ter a medição de ruído numa empresa, não quer dizer que ela tenha ruído, não é? Quer dizer que eu tenho comprovação para afirmar sim ou não. É isso. Então, agora, com esse novo texto da NR1, não basta a gente achar que não tem. Você tem que ter algum questionário, alguma metodologia que registre essa informação que não tem, ou que tem, tá? Então, deve conduzir o processo. Quem deve conduzir esse processo? A empresa define, mas o profissional precisa ter conhecimento técnico. O processo não avalia a saúde mental, e sim as condições do trabalho que possam afetar a saúde mental. Por isso que nós temos atribuição, né? A engenharia de segurança, nós temos a atribuição para fazer essas avaliações, porque nós não estamos fazendo uma avaliação de perfil humano, nós estamos fazendo uma avaliação daquele posto de trabalho e chegando à conclusão que ele tem ou não tem, da mesma forma que a gente mede o ruído, o calor, né? E conclui que tem ou não tem, tá? Então, é isso aí. A empresa precisa fazer, então, a análise, a avaliação ergonômica preliminar, com a inclusão de risco psicossocial, e nos casos em que tem mais problema, né, onde a gente identifica uma situação mais penosa, né, mais difícil, a gente faz a avaliação mais completa da AIP. A AIP deve conter perigos, fatores de risco, possíveis agravos e danos à saúde, grupos expostos, quais são os grupos homogêneos de exposição, os setores e funções, matriz de risco, medida de prevenção, e atualizar o inventário de risco, incluindo ou não esses fatores de risco. Ah, vai ter lá um excesso de pressão por produção ou excesso de horas, algum fator que já vai denotar uma existência do risco. Então, a inclusão dos riscos psicossociais, ele vai ter uma interface em todas as informações do quadro lá de inventário de riscos da empresa. São necessárias informações por setor, por cargo, né? Ou então por grupo homogêneo de exposição, para poder mandar essas informações ou não. Aqui tem a Josiane, ó. Tem alguma matriz que define os riscos e pesos igual ao ruído? Então, tem sim, tá, Josiane? Existem vários métodos. Um que eu recomendo é o método que chama NASA, é um método NASA, que ele faz a interface, inclusive, de carga física junto, né? É, então, ele dá uma pontuação no final, tá, Josiane? O NASA, depois eu posso até... Ele tem até app dele, já que tu baixa no celular e ele dá o resultado no final, tá? Mas tem várias formas de se fazer isso, inclusive escutativa e questionários, né? Tem vários modelos de formulários que no final já te dão essa... Claro que não de um trabalhador respondendo, né? Mas do grupo. Então, você faz a média para ver se vai ter ou não vai, tá? É uma avaliação quantitativa, inclusive, né? Qualitativa e quantitativa. A gente vai ter que colocar tanto o PGR quanto os demais programas da empresa, como o PCMSO, para poder fazer esse monitoramento de saúde ocupacional, entrando, então, junto com as ações do médico. Então, da mesma forma que o médico hoje pede uma audiometria, por exemplo, quando a gente constata lá no inventário de risco que o ruído está acima do limite, ou pelo menos nível de ação, o médico já vai ligar a luz vermelha e ele vai pedir audiometria. Então, da mesma forma, se nós constatamos um agravamento ali, uma situação de risco psicossocial, vai ter que haver uma escutativa, alguma ação da medicina com relação a cuidados preventivos do não adoecimento desses colaboradores. Tá? Não sei se respondi aí, Josiane. Depois a gente pode voltar a qualquer coisa. Então, para avaliação de risco psicossocial, exclusão. Porém, para o PGR-GRO tem. Então, o PGR-GRO tem empresas pequenas, né? As empresas de pequeno porte,
EPP, são, então, isentas de fazer o programa, tá? Microempreendedor individual, MEI, em qualquer situação, ele é isento, ele é dispensado de fazer o PGRO, tá? E as pequenas empresas, quando constatado o grau de risco 1 e 2, o que que é o grau de risco 1 e 2? Só para a gente ilustrar aqui. É aquela empresa mais de setor, mais burocrática, administrativa, comércio, né? Então, essas empresas, já o grau de risco 3 e 4 são os maiores, né? Que já pega a indústria, aí construção civil, enfim, tá? Então, se a empresa for de grau de risco 1 e 2, declarar, a declaração não precisa, pessoal, de comprovação pericial. É o próprio dono da empresa que declara: aqui eu não tenho risco físico, químico e biológico. Isso é uma lojinha de roupa, né, um pequeno comércio, grau de risco 2. Não vai fazer PGR, não é obrigado a fazer. Claro, isso aqui, pessoal. Então, aqui, PGR não tem o risco físico, químico e biológico. Então, as empresas, microempreendedor individual é sempre dispensado, e as pequenas empresas, grau de risco 1 e 2, que declararem inexistência de risco físico, químico e biológico, não são obrigados a fazer PGR e GRO, tá? Então, os graus de risco da empresa, coloquei aqui para a gente lembrar. Onde que a gente vai encontrar essa informação do grau de risco? NR4, que é de SESMIT. Então, vai ter o CNAE, Classificação Nacional da Atividade Econômica, que é linkado com a Receita Federal, e dependendo, eu sou aqui uma padaria, uma marcenaria, uma empresa rural, então eu vou ter aqui no quadro, esse quadro 1 do NR4, vai aparecer o CNAE, a Classificação Nacional da Atividade Econômica, e o grau de risco, para a gente saber. Quando é 1 e 2, então, 1 é a maioria das prestadoras de serviço, né? Escritórios, pessoal, atividade mais burocrática. Comércio em geral é o 2, supermercado entra no 2, hospital entra no 2, mas daí, claro que vai ter risco biológico, né? Indústrias em geral é 3, e o maior grau de risco que tem, construção civil e todas as atividades afins, né? Detonação, terraplanagem, construção de rede elétrica de alta tensão é 4, né? Então, por isso, o Ministério do Trabalho publicou o que ele chamou de fichas MEI, o microempresário individual. Ele cresceu muito depois de 2017, em função, aqui Caroline está falando, na universidade só tinha estudado sobre as classes de empreendimento no licenciamento ambiental. A Caroline deve ser engenheira ambiental, né? Provavelmente. Então, essa classe de riscos que faz parte que está linkada com os quinais da Receita Federal do Brasil e que está publicado no NR4, né? Se vocês tiverem. Muito bem, Caroline está dizendo que é engenheira sanitária e ambiental, seja bem-vinda. Então, aqui, essas fichas MEI, se vocês escreverem no Google lá, fichas MEI, vocês vão encontrar. Foram publicadas, então, hoje no Brasil, são aprovados, né, 467 tipos de atividades diferentes para MEI. E isso cresceu muito depois de 2017, porque mudou a legislação trabalhista, permitindo que as empresas, que a atividade fim da empresa fosse terceirizada. E a terceirização traz essa necessidade do microempreendedor individual poder emitir nota fiscal, prestar serviço, enfim, né? Então, o Ministério do Trabalho publicou 39 fichas, são inventários de risco pronto já, tá? Que até ajudam a gente a fazer, lá no PGR, fazer um checklist, né? Para ver se a gente não não esqueceu de nada. Riscos de acidentes ergonômicos, físicos, químicos, biológicos e outros, né? Então, aqui a gente vai encontrar... aqui eu coloquei, por exemplo, essa aqui de manutenção eletromecânica, por exemplo. Então, os riscos e as medidas preventivas. Isso aqui, pessoal, isso que eu estou falando é uma novidade ou vocês já conheciam? Escrevam para mim no chat agora, que eu quero saber.
Então, a ficha MEI foi uma forma de compensar, já que foi liberado a obrigatoriedade do PGR para essas pequenas empresas. Muito bem. Aqui, então, o PCMSO também tem, no novo texto, né, que entrou em vigor em 2022, junto com a NR1, NR7 aqui, também vai ter. O Max Miller também falou que não conhecia, né? As fichas MEI, é muito legal, tá? Então, aqui, ó, também tem, é muito parecido com isso que eu falei agora do PGR, só que a dispensa do PCMSO não desobriga a empresa a fazer os exames médicos admissional, demissional, COASO, tá? Então, aqui também vai ser o grau de risco 1 e 2, mesmo critério do PGR, porém, a empresa vai declarar a inexistência de risco físico, químico, biológico e ergonômico. Então, vou olhar no quadro aqui, ó, PCMSO, a própria empresa de punho, né, declara lá que não tem risco físico, químico, biológico e ergonômico. E não vai ser obrigada a fazer o programa de gestão de saúde, mas sim só os exames médicos, tá? Ok? Isso aqui é uma novidade, ou vocês já sabiam que a liberação do PCMSO também? Lembrando, pessoal, que todas as empresas da área rural, elas não é a NR1 que vai comandar o espetáculo aqui, porque a NR31, que é a NR que trata especificamente de atividade rural, que vai trazer a obrigatoriedade do programa do PGR e vai chamar ele de PGR-TR, então, Programa de Gerenciamento de Riscos do Trabalho Rural, tá? Então, aqui, o empregador rural que possua em cada estabelecimento até 50 empregados, por prazo determinado e indeterminado, pode optar pela utilização de ferramentas de avaliação de risco a serem disponibilizados pela CPRT, para estruturar o PGR, tá? Mas são obrigadas a ter, tá? Da mesma forma que para atividade rural, CIPA e SESMIT também não é NR4 e NR5, é tudo na 31 que a gente vai encontrar essas informações aí, tá? Muito bem, chega de conversa. Vamos falar agora de como faz para fazer, para construir o PGR. Então, quais são as etapas de elaboração e informações obrigatórias que não podem deixar documentos obrigatórios que a gente precisa se calçar para poder justificar o que está escrito lá dentro do programa, tá? Então, eu diria que nós temos 5 etapas. A primeira etapa eu chamo de preparação de documentos, né? A segunda, o levantamento de dados, a gente vai para campo, né? Na terceira, a gente vem com as informações e faz a análise, classificação dos riscos. Opa! Aí sim a gente consegue construir o documento e escolher ferramentas de auditoria para o GRO. Eu diria que são essas 5 etapas aqui para poder ter sucesso com o PGR bem feito, né? Não ser aquele copia e cola que o José falou, tá? Então, sempre que eu tenho que fazer o programa, uma empresa, se a empresa é grande, eu vou envolver pessoas de dentro da empresa e uma equipe interna e uma equipe externa, né? Então, eu vou também pesquisar sobre aquele tipo de segmento laborativo, não vou reinventar a roda. Ah, eu tenho que fazer um programa numa indústria química. Eu vou pesquisar o que já existe na bibliografia, porque existe o que a gente chama de dos riscos que são já postulados para cada área, né? Então, dificilmente não vai existir, ou eu vou ter que analisar não deixar de olhar para aquilo, né? Então, por exemplo, a indústria metal mecânica também já existe consolidado os riscos típicos de um soldador, por exemplo. Não vai mudar muito se eu for de uma empresa para outra. Então, é uma forma da gente se calçar e não reinventar a roda, certo? Então, o João Vitor está pedindo para mandar em PDF as fichas MEI
É, Edinalda, quando se trata de órgãos regidos pelo regime pelo único, né? Ah, como as instituições federais, tá? Tem obrigatório de elaborar o PGE. Então, nós temos hoje uma situação, está sendo feita a pergunta pela Edinalda. Ah, as normativas, as NRs, eu até preparei no último curso que eu fiz sobre as NRs. Todas as autarquias públicas, a administração direta, são todas obrigadas a fazer, porque isso é uma demanda de NR, não da CLT. As NRs, as normas regulamentadoras, elas são descoladas da CLT. O regime único é a lei trabalhista que rege cada órgão público, né? Hoje, as empresas privadas, nós temos a CLT, que é a nossa lei maior, lá trabalhista, unificada no Brasil. E cada autarquia pública tem sua lei própria, seu regulamento próprio trabalhista. Por exemplo, cada prefeitura, a prefeitura de BH tem um regulamento, um regime único diferente da prefeitura de Goiânia, por exemplo, né? Que é diferente do que rege para os servidores do estado de Minas Gerais. Então, eu fui servidora, pessoal, meu primeiro emprego como arquiteta foi em prefeitura, concursada, efetiva, né? Então, eu conheço bastante de regime único. As empresas públicas estão sendo forçadas a fazer, não digo PGR, tá? Mas o LTCAT, sim, o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, por força do E-Social. Então, agora o E-Social não deixou ninguém de fora mais, né? E o PGR, ele acaba sendo digamos assim, compulsório em função de inventário de riscos e plano de ação, né? Então, eu dei um curso em Brasília, para vocês terem ideia, só para servidores públicos dentro do Ministério da Agricultura, a pedido de uma empresa que tem de software, que faz, que a maioria dos ministérios usa o software dele, né, que é um software de gestão previdenciária, sobre isso, né, para eles entenderem a diferença de um laudo de um programa, não é a mesma coisa, né? Isso que a Edna tá perguntando é bem importante. Eu fiz um outro curso fechado para a Universidade Federal de Lavras, para os servidores do RH e tal, engenheiro de segurança, sobre isso também, em função da necessidade deles desmistificarem e saberem o que fazer com esses servidores que têm atividade especial, né, e atividade exposta a agentes de risco. Esse caso que eu falei de PGR é de uma prefeitura que foi multada, notificada, porque ela elaborou o PGR e não estava implantando nada, era só um documento de gaveta e foi denunciado, né? Porque geralmente o Ministério Público, que é a promotoria pública, eles agem por ação, por denúncia. Tem algumas coisas de diferença para servidores de envio de informações de saúde e segurança para o E-Social, que dependendo da autarquia pública é facultativo, não é obrigatório. Os eventos de saúde e segurança, informações previdenciárias, principalmente aquelas que têm sistema próprio de previdência. São prefeituras que têm acima de 1.000 funcionários, por exemplo, e as autarquias públicas que têm aposentadoria, sistema de previdência próprio, não INSS. Tá? Não sei se eu respondi, Edinaldo. Tá? Ok. Então, aqui é muito importante, quando você pensa em PGR, não reinventar a roda, fazer essa revisão, ver o que é típico de risco para aquele segmento e também analisar que documentos a empresa já tem. Tipo assim, a empresa tinha PPRA antigamente, tem alguma avaliação de risco que aqui já tem, PCMSO, laudos. Então, a gente sempre se apropriar desses documentos, principalmente quando é um trabalho novo, né, que a gente inicia, e hoje tem muito artigo bom, né? Artigo científico. Depois o João Vitor escreve aqui para mim, João, o que que você quer que mande por PDF? É as fichas meia, é isso? Ah, veja o que que ele quer que mande que a gente manda, tá?
Então, aqui eu coloquei dois exemplos aqui de uma área de panificação e aqui de uma indústria, aliás, de construção civil. O slide da aula, sim, já está com o nosso apoio. Quer mandar já? Pode mandar. Eu mandei já os slides, deixa eu só mandar de novo para o apoio mandar para nós aqui. Só um pouquinho. Já vai compartilhar aí, tá? Então, aqui, ó, a segunda, é o gerenciamento do levantamento, né? Então, a gente vai para o campo lá fazer a checagem do o que é e o que não é, né? Não tem como vocês saírem para campo sem uma lista atualizada com o nome dos funcionários que estão nos setores e nas funções e setores, tá? Porque a gente ajuda muitas empresas a fazer uma checagem dos desvios de cargo, desvios de função. Principalmente quando é uma empresa pública, que foi a pergunta aqui da Edinalda, ela está colocando que é bem importante mesmo, né? Então, aqui o slide da palestra foi agora, tá? Uhum. Abre, a exigência legal para implantação dos programas, isso aí. Mas pode saber que tem fundamento porque é NR, tá? Não é a NR, ela é descolada da CLT, ela é descolada do regime único, ela é obrigatória, ela é um parâmetro nacional, né? Ela não é. Então, agora tem que ver o que cada autarquia fala no seu regime único, né? Também. Então, quando a empresa pública é concurso, então a gente já vai ter descrição dos cargos no concurso, né? Se você pega uma empresa privada, você tem que minimamente conhecer o organograma, como é que funciona, né? E fazer o teu programa conversar com isso que já está sistematizado na empresa, né? Cargos e funções. E também uma informação que eu quero que vocês anotem é importante é ter essa informação. A empresa tem plano de cargos e salários, porque se ela tem um plano de cargos e salários, ele é registrado no Ministério do Trabalho. Então, não tem como a gente não olhar para isso, porque já está tudo formatado, né? Já está tudo desenvolvido, o que cada cargo faz. Então, a gente precisa contemplar isso também no programa, alinhar com o nosso programa, não pode ser desconectado disso, tá? Então, aqui, para o levantamento ambiental, a gente precisa também a ficha, as informações o cartão do CNPJ da empresa para ver as atividades principais, as secundárias e também os projetos, né? A gente não sai para campo sem minimamente ter a planta baixa, ou o que vocês conseguirem ajuda muito a, no caso, a gente fazer a descrição dos ambientes, que é obrigatório também. Aqui, ó, é muito fácil, ó. Você entra nesse site da Receita Federal, o número do CNPJ da empresa, você imprime o cartão, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, e aqui você vai ter, ó, a atividade principal, as secundárias, né? Então, precisa a gente checar isso aí, não tem como não. O documento, o PGR, ele tem que levar, a gente tem que decidir como que ele vai ser construído, né? A nova NR1 fala que tem que ser por estabelecimento. O que é um estabelecimento para a gente entender? Por exemplo, se eu tenho uma construtora, cada obra, eu tenho, a construtora está fazendo dois prédios lá, um edifício residencial e outro comercial. Então, eu vou ter no mínimo três PGRs para essa construtora. Um do setor administrativo dela, onde vai estar ali o RH, o financeiro, projetos, né? Então, eu vou ter que fazer um PGR para a área administrativa da construtora e um para cada obra. Então, eu não tenho como fazer um programa único por CNPJ, se eu tenho vários estabelecimentos.
tem que ser um por cada, né? Um para cada estabelecimento. Se na mesma empresa, já é o contrário agora. Se eu tenho um único prédio, né? Um hotel, por exemplo, mas eu tenho dois CNPJs nele, um da área da hotelaria, da hospedagem, e outro do restaurante. Vou ter que fazer dois PGRs, mesmo eles estando no mesmo estabelecimento. Então, o que comanda o espetáculo, quando se fala em saúde e segurança, é o CNPJ. Todos os documentos a gente formaliza por CNPJ, tá? Então, aqui, nesse caso, é um único estabelecimento com dois CNPJs, eu não posso fazer um PGR só, vou atender por CNPJ, fazer um PGR da hospedagem e o outro do restaurante. E agora, a gente vai poder ter fazer valer, né, o documento. Eu não posso misturar informações de dois CNPJs diferentes, né? Se eu tenho uma empresa matriz com várias filiais, eu tenho que fazer um PGR para cada um, porque por mais que o CNPJ seja igual à raiz, o final dele tendo um número diferente já muda, já configura um novo CNPJ, então você vai fazer um PGR para a matriz e para outras filiais. Eu atendi uma empresa muito grande, a quinta maior cooperativa de transporte de cargas do Brasil, 32 filiais no Brasil. Eu conheci o Brasil em função dessa empresa, né, desse contrato. E, na verdade, eles contrataram para fazer gestão de risco, porque cada unidade tinha engenheiro de segurança, tinha técnico, tinha uma equipe completa, mas a gente fazia a normatização, a padronização de documentos e procedimentos para a empresa ter um único padrão, né, de uma padronização, enfim. Então, aqui também a nova NR1 ela fala em unidade de trabalho ou unidade operacional. Então, às vezes, uma unidade operacional é uma pessoa só. Às vezes, você tem um trabalhador que faz uma atividade completamente diferente do resto, né? Então, às vezes, por exemplo, estação de tratamento de esgoto. É uma fábrica, uma indústria, mas tem dois, três trabalhadores que é a equipe lá da manutenção da área de efluentes, né? Então, só esse trabalhador ele já configura uma unidade operacional. Então, eu vou ter que fazer um inventário separado para eles, né? Um único trabalhador às vezes configura uma unidade operacional. Diferente, por exemplo, das áreas que eu tenho, deixa eu até pôr um vídeo aqui, um pedacinho de um vídeo. São, são, Abatedouro, né? Então, o abatedouro, ele vai ter um único ambiente, várias funções, né? Com a mesma exposição, os mesmos riscos. Então, a gente cria no programa os grupos homogêneos de exposição ou o grupo de exposição similar, que é chamado GHE ou GSE, tá? Então, aqui nas agroindústrias, aqui uma sala de corte, por exemplo, de uma indústria, eu vou ter um grupo homogêneo de exposição, que todos vão ter controle de temperatura, ruído, então vários riscos similares que eu posso reunir numa única avaliação, mesmo existindo funções diferentes. Muito bem, eu tenho que decidir então o formato do PGR, se vai ser função por função, setor por setor, ou se eu posso fazer esses grupos homogêneos de exposição, ou se vai ter talvez um trabalhador que vai configurar uma unidade operacional. Busquem informações bem precisas de projetos, de área construída, tudo isso, porque facilita muito na hora de escrever, fazer a descrição de ambiente, que é também obrigatório a se fazer. Então, o levantamento de dados é muito importante. Se eu tenho um processo, se é uma indústria química, por exemplo, que eu vou ter um processo, é muito importante eu descrever esse processo no PGR, porque muitas vezes a gente vai separar a avaliação de riscos
pela sequência do processo, né? Vamos pegar aqui uma empresa de distribuição de energia, né? Que tenha os setores bem segmentados conforme a etapa. Aqui uma indústria de aço, de fundição. Então, nós, na engenharia de segurança, é um desafio constante, porque cada empresa que você vai se propor a fazer o programa de gestão, você vai ter que mergulhar naquele mundo e entender ele para poder construir um documento compatível com a realidade, né? Ninguém vai inventar aquilo que não existe. Outra coisa, produtos químicos, é muito importante a relação de produtos químicos e a gente ter isso muito bem estratificado e controlado, que é um ponto bem frágil nas empresas, né? Então, ter essa relação de produtos químicos é importante. Vamos pegar aqui também a relação de máquinas e equipamentos que a empresa tem, quantos tratores, quantos caminhões, quantas máquinas. Aqui, por exemplo, uma indústria de madeira, uma marcenaria. Então, precisa ter no PGR esse domínio de a relação de máquinas para não deixar nada de fora, né? Muito bem. A terceira etapa é a classificação dos riscos. Então, a gente tá definido aí, eu vou ter que fazer setor por setor, função por função, ou eu posso agrupar, né, alguns setores, tratar eles de forma unificada, né? Então, isso é uma decisão na classificação. E avaliação, né? Então, eu vou definir quais os riscos que tem para cada setor, para cada função, e vou usar uma metodologia que é obrigatória, não é sequer. Está escrito na NR1, que é a matriz de prioridade, que ela vai avaliar a urgência que precisa se fazer, a sequência, né? O que fazer primeiro, né? O que é curto prazo, médio prazo, longo prazo, para fazer o plano de ação estruturado em cima de uma justificativa metodológica, certo? Então, aqui não pode faltar análise dos 5 grupos de risco: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, lembrando que os psicossociais vão fazer parte do combo de riscos ergonômicos. Ele não é um grupo separado, né? Não é um grupo separado de riscos. Ele faz parte dos psicossociais. E aí a gente usa essa metodologia que é emprestada da engenharia de produção para a engenharia de segurança e agora está contemplada no PGR, né? Então, a gente tem que pegar cada risco identificado. Tem ruído. Qual que é a severidade e a probabilidade desse ruído trazer problema para os trabalhadores? Se é um ruído muito acima do limite de tolerância, ele vai ser um ruído, a probabilidade vai ser alta e a severidade vai ser alta também. Porque se eu deixar exposto o trabalhador sem fazer nada, ele vai poder ter perda auditiva com o tempo, né? Então, a gente vai cruzar. A matriz é o cruzamento de duas informações: severidade com probabilidade. Não existe na norma, na NR1, um tipo de matriz único, né? Todos vão ter essas duas variáveis. Só que existem matrizes com 3 variáveis, com 4, com 5. Eu estou mostrando aqui uma que tem 5 variáveis para severidade, que é o impacto, né, do risco, e a frequência e probabilidade 4, que é um modelo adaptado do OSHA. Mas cada empresa vai achar a metodologia melhor, e hoje tem muito software que já faz isso, né? Que já tem na programação, tu só coloca a opção e ele já te faz aqui, já faz já faz esse cruzamento. Então, aqui, ó, nós temos 3 tipos de urgências, né? O que fica na área vermelha é não tolerável, que é curto prazo, não um plano de ação, né? De medidas, de promessas lá que eu tenho que fazer mais urgente. O que ficar no amarelo é moderado, que é médio prazo, e o tolerável é aquele que eu tenho que ficar controlando, mas ele não tem urgência, uma urgência, né? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil vocês entenderem o que é a matriz de prioridade.
Eu tenho um setor na fábrica, no caso, um auxiliar de produção, que ele transita por parte da empresa. E o pátio da empresa tem trânsito de máquinas, de empilhadeira, de caminhões, mas é raro, não é um trânsito pesado, né? Então, a chance dele ser atropelado é remota, né? A chance dele ser atropelado é remota. Opa, deixa eu só voltar. É remota, né? A chance dele ser atropelado é remota. Porém, se ele for atropelado, vai se quebrar inteiro. Então, vai ser a consequência grave. Então, ele vai ficar no grave com o remoto, ficou numa situação controlada ainda, tolerável. Agora eu mudo o cenário e aumentou muito, muito, muito a quantidade de máquinas e equipamentos que circulam por esse pátio. Então, a chance dele ser atropelado de remoto passou a ser provável e a consequência não muda. Se ele for atropelado, ele vai se quebrar inteiro, né? Vai ser grave. Olha só, já mudou a cena para não tolerável. Ou seja, eu não vou poder ficar parado, eu vou ter que propor alguma medida, ou uma faixa de segurança, uma sirene, alguma coisa que dê mais segurança para o trânsito das pessoas nessa área aí que ela mostrou aqui que ela é perigosa. Ok, pessoal? Deu para entender com esse meu exemplo como que funciona a matriz? Só escrevam sim no chat. Sim, a Caroline falou que sim. Muito bem. Então, aqui a gente vai fazer para cada aqui, por exemplo, é uma inventário de risco de uma auxiliar de limpeza. Então, ela vai ter risco físico, químico, biológico, ergonômicos e de acidentes. No físico, ela trabalha exposta a ruído, quando usa enceradeira, aspirador de pó, e ficou numa situação tolerável, ó. Então, eu vou, na medida de controle, propor o fornecimento de um protetor auricular para ela, e ela vai passar, após a medida de controle, ficar numa situação verdinha. Então, para cada risco que eu vou fazer inventario, eu tenho que propor uma medida preventiva, uma medida corretiva, e dizer como que vai ficar, como é a minha expectativa que o risco fique após a implantação da medida corretiva aqui, tá? Então, só como um exemplo. Nós temos aqui a construção do documento, então nós vamos colocar todos os dados que identifiquem a empresa, características da empresa, fotos, podemos pôr várias coisas. E aqui a gente vai, então, colocar os dados gerais, né? Grau de risco, atividade principal. E vamos definir, então, aqui um call center, por exemplo, eu tenho um grupo homogêneo de exposição, né? E também vou colocar pisos, paredes, como são as características desse ambiente. Eu tenho que descrever o ambiente de quantos metros quadrados, pisos, paredes. Até aqui eu coloquei uma sugestão de tabela que está em ordem alfabética, mas hoje os próprios softwares, que a gente utiliza muito software para construir os programas, em função do envio também das informações, de parte das informações para o social, né? Então, eles ajudam assim. Aqui, grupo homogêneo de exposição, eu vou criar dois, ó, um aqui do setor administrativo, né, e outro do setor de limpeza, de higiene e limpeza, exemplo só. Aqui vou construir o documento, né, vou determinar aquilo que tem que ser feito, o que ficar em vermelho tem que ser feito imediatamente, curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? Então, para a gente ter uma sequência. Eu tenho que falar isso para vocês, porque é muito importante o que eu vou falar agora. O programa, ele é um documento enxuto. Ele só vai ter inventário de risco e plano de ação, acabou. Mas eu tenho que ter alguns documentos na gaveta que fundamentem o que estou escrevendo lá dentro, tá? Então, o relatório em si só vai aparecer duas caixinhas, né? O relatório só vai aparecer, vai ter dois capítulos nele só, inventário e planeação. Porém, eu tenho que guardar nos meus documentos tudo aquilo que eu fiz para dar endosso das informações que estão vindo aqui para dentro, tá? Primeiro, avaliação ergonômica preliminar. Tem que fazer a AEP pelo menos, PGR.
análise ergonômica preliminar, incluindo alguma ferramenta que traga respostas de constatação se tem ou não risco psicossocial, tá? Aqui vai entrar em vigor em 26 agora, né? Foi prorrogado por um ano. Os relatórios de higiene que a gente já faz, eu queria chamar a atenção, mudou um pouquinho isso aqui, tá? Porque não é só físico-químico agora, tá? Nós temos os ergonômicos também. Então, antes, a gente não, lá com o PPRA, a gente não fazia medição de calor de tudo que era ambiente. Hoje a gente precisa fazer, porque nós temos que constatar se não tem desconforto térmico. Não é o calor que eu quero saber. É se tem, se é uma situação que possa causar fadiga para o trabalhador, né? Desconforto térmico. A avaliação de ruído também. Nós estamos medindo o ruído agora de setores que a gente tem certeza que não vai dar na dosimetria limite de tolerância, mas a gente tem que atender a NR17 na parte de conforto acústico, o desconforto acústico, que nós vamos ter tabelas que dizem, no setor administrativo, por exemplo, não pode passar de 60 decibéis, né? Então, nós temos que ter isso levantado. Iluminação também, porque é um item de ergonomia. E os normais agentes químicos e físicos para higiene, né? Que nós vamos constatar insalubridade aqui neste caso, tá? Então, os principais itens alterados na NR17 e que tem interface com a NR1 é o seguinte: parâmetro de ruído, de conforto acústico, por exemplo. A antiga NR17 trazia até 65 decibéis, e agora ficou igual, né? A temperatura ambiente, que isso aqui é importante vocês saberem onde buscar essa informação na NR17, que às vezes na empresa dá aquela brigarada, né? O pessoal, uns acham que o ar-condicionado está muito gelado, o outro que está muito quente. Então, a temperatura, ela na antiga NR17, ela tinha uma oscilação de 20 a 23 graus, e agora ela passou a ter 18 a 25, né? Então, ficando nessa faixa de temperatura de controlada, isso nós estamos falando de parâmetros válidos para áreas que têm demanda intelectual, escritórios, laboratórios, não é para a empresa inteira, tá? Velocidade do ar e umidade relativa do ar. Então, a gente precisa medir isso aqui para garantir esse conforto, esse controle para atender NR17. Ok, até aqui, pessoal, é uma novidade que eu estou falando ou vocês já conheciam isso? Hoje nós temos essa nova demanda aí de interface com a NR17 e nós temos que colocar lá para dentro, a gente não vai colocar de anexo isso no PGR, tá, pessoal? Isso são documentos que vão ficar na gaveta guardados, a gente só vai trazer para dentro do PGR o resultado, né? Se tem ruído, e tá. Então, aqui é só para ilustrar para vocês, ó. A gente fala assim: eu estou trabalhando num lugar quente, num pavilhão, lá no ar livre, por exemplo, ou num barracão que a temperatura que é calor. Eu posso não ter fonte de calor, uma fundição, uma metalurgia, mas é um calor que traz um desconforto térmico. Então, existe uma diferença entre desconforto térmico e calor. O calor é aquele do limite de tolerância, que vai dar insalubridade, que eu vou medir também, né, e constatar. O desconforto térmico é aquele que não chega a um limite de tolerância, mas ele traz um risco ergonômico de desconforto para esses trabalhadores, tá? Da mesma forma que a gente fala do ruído em ambientes que têm a demanda de conforto acústico para áreas administrativas e outras que exigem concentração ou atividade intelectual. 40 a 65 decibéis é o que traz a NBR 152, que é a NBR que é citada, inclusive, dentro da normativa da NR17. Então, aqui a gente vê, inclusive, um alerta para vocês que vão comprar aparelho, que pretendem começar a trabalhar com higiene, né? Se alertem para comprar dosímetros que captem ruídos abaixo de 60 decibéis, tá? Porque às vezes é um aparelho mais focado para higiene na questão de insalubridade, ele não vai pegar essas faixas de ruído menos altos. Então, aqui, a dosimetria, ruído pontual de referência,
Só para lembrar uma questão de higiene, quais os riscos que a gente é obrigado a medir para concluir? Então, na parte de física, são ruído, calor e vibrações, de químicos, todos os contaminantes por via respiratória. Então, se é um produto químico, se ele fica em suspensão no ar ou consegue entrar para o corpo humano pela via respiratória, a gente é obrigado a medir. É a regra de ouro aqui. De acidentes, a iluminação e o conforto ambiental, que eu falei agora de ergonômicos, iluminação. Porque a iluminação abaixo do recomendável, ela enquadra não como risco físico, apesar dela ser uma radiação, ela não enquadra no risco físico, ela é mapeada e inventariada como risco ergonômico ou de acidentes. Muito bem. O inventário de riscos tem validade, gente? Escrevam aí, sim ou não? Será que ele tem validade? De quanto em quanto tempo tem que fazer? Quero ver o que o pessoal responde. Será que tem validade ou não? O Max Miller disse que tem, então eu vou dizer que não tem, tá? A gente faz processo contínuo, não tem validade, sempre que há mudanças é preciso atualizar, tá? Sempre que tiver alguma alteração, alterei uma máquina, equipamento, troquei de produto, né? Então eu tenho que sempre atualizar. A NR1 fala assim: quando a empresa é uma empresa certificada, pode-se fazer a cada, e não tem nenhuma mudança, né, que traga uma questão de alteração de conclusão de exposição dos trabalhadores, é 3 anos. E a revisão normal, formal, é a cada 2 anos, quando não há nenhuma alteração, não mudou nada na empresa, mesmo assim eu tenho que refazer a cada 2 anos, ou a cada 3 anos, quando a empresa é certificada. Então, aqui, para construir o documento, a gente vai determinar no plano de ação o que é mais urgente, baseado na matriz, né, que eu já falei. E algumas medidas preventivas, a gente pode até dividir elas em grupos, né? Proteções coletivas individuais, medidas administrativas e programas específicos. Às vezes é uma empresa que tem muito contaminante no ar, então eu vou ter que fazer um programa específico de proteção respiratória, ou é ruído muito alto, né? Então, programa de conservação auditiva, ou se é uma mineradora, então, dependendo do tipo de segmento, eu vou ser obrigada também a fazer propor, né, fazer programas específicos, né? Programas de controle ambiental também, né? Certo é que a empresa ela vai fazer o plano de ação, que é o tratamento necessário, baseado na urgência, na severidade, né, daquilo que está sendo constatado. Algumas caixinhas importantes que não podem faltar: avaliação de EPIs, de EPCs, sinalizações, procedimentos, porque se eu falo assim, é proibido usar adorno, não pode usar relógio, pulseira, isso não é EPI nem EPC, é procedimento administrativo, certo? Quais os treinamentos obrigatórios, né? Então, cronograma, que é a promessa, né? Daqui quanto tempo que eu vou fazer? E tem duas novidades em relação ao PPRA, ao PGR agora. A primeira é que todo e qualquer acidente do trabalho tem que fazer análise, tá? E documentar. E a segunda é o plano de emergência, que antes não era obrigatório se fazer, que é o plano de emergência, aquele que vai prever a rota de fuga, brigada de incêndio, ponto de encontro, se houver um sinistro, tudo isso, tá? Então, aqui, acidentes, análise de acidentes e doenças, e também a prevenção para emergências, ou o plano PAI, né, que a gente chama, que está previsto no item 1.6, 1.5.6 da NR1. Então, o plano de emergência, ele pode ser também utilizado para controle ambiental, né? Quando a empresa tem alguma chance de causar dano ambiental, né, para a vizinhança, no setor onde ela está instalada, então a gente aproveita o plano de emergência para incluir também essas informações de plano de incidentes de poluição ambiental. Os planos de emergência vão ter pontos de fuga, pontos de encontro, rotas de fuga, acionamento de alarmes,
os simulados de emergência e os projetos de sistema preventivo de incêndios. Ok? É uma novidade, essas duas coisas que eu estou falando que tem no PGR, obrigatoriedade, você já conhecia, pessoal? Tudo bem até aqui? E o plano de ação, a gente pode escolher, não tem um modelo pré-definido. Então, um que é muito usado na engenharia de produção também é o 5W2H, vocês já devem ter ouvido falar. Mas a ferramenta do plano de ação, ela tem que ter o item que tem que ser melhorado e o prazo, né? E fazer o desdobramento disso, né? Aqui o 5W2H, como é um exemplo, né? De um item a ser corrigido na empresa, não tolerável. São 5 palavras em inglês, com W e 2 com H. Como, quando, por quê, onde, quem, quanto vai custar, né? Como vai fazer. E, por último, uma coluna da evidência que a gente vai anotando conforme os itens que forem sendo realizados pela empresa, previstos e realizados. Aqui é um modelo de produção mais simples, né? E o cronograma, que a gente vai, então, elaborar o cronograma, indicando as medidas preventivas, as soluções de cada coisa. Tem uma coisa muito importante para falar para vocês, que eu quero que vocês anotem aí. Sempre que eu encontrar uma irregularidade na empresa, um ponto crítico, e eu puder resolver sem colocar no plano de ação, melhor. Tá? Por exemplo, fui pedir os ambientes e deu iluminação abaixo do recomendável. Já troca as lâmpadas, já faz o que tem que fazer, nem coloca lá no plano de ação, porque tudo aquilo que a gente coloca no plano de ação gera um reconhecimento, uma admissão de culpa, né? Que judicialmente, se acontecer algum problema relacionado com aquele ponto, a empresa vai se incomodar, tá? Então, os checklists de auditoria, a gente vai definir, vamos fazer auditoria de quanto em quanto tempo, vai ser de que forma, que ferramentas vamos usar, é um checklist, é uma vistoria, então tem que definir isso para funcionar, senão não vai sair do papel, tá? E sempre que vocês fizerem um treinamento, encontrarem uma melhoria, ou antes ou depois, façam fotos, façam vídeos. Hoje nós vivemos um mundo que tem tanto recurso visual que a gente precisa se apropriar disso mais do que nunca para a engenharia de segurança, tá? E nós temos softwares também. Esse software aqui que eu estou mostrando é muito legal, porque você cria o checklist e ele já gera um gráfico da auditoria dizendo o percentual de melhoria que foi feito, né? De tudo que nós estamos prometendo aí no PGR, já foi executado 20%, 30%. Então, você cria ferramentas quantitativas, porque nós somos da engenharia de segurança. Nós temos que apresentar um relatório para um gestor. E os gestores amam número, né? Então, você chegar com um número é, é sempre mais significativo do que. Esse aqui é de gestão de conformidades, né? Mas o software que eu falei antes é o NASA, o que é de saúde mental é o NASA TXL, desculpa. Então, aqui PGE e GRO não tem um modelo definido, né, para auditoria, nós vamos atribuir. Importante é criar evidências que está sendo feito esses relatórios aí de evidência. Também a Milena que perguntou, a gente pode, em cima de cada empresa, você terminou de fazer o levantamento, o programa de plano de ação, deu 50 itens, por exemplo, você cria uma planilha com 50 itens, que são 50 pontos, né? Então, a empresa nesse mês fez 10, então ela atendeu lá 20%, né, já. Então, você cria formas de números estatísticos que são mais significativos do que só relatórios por escrito, né? Criar evidências, divulgar resultados, relatórios, gráficos, fotos e vídeos, né? Que demonstram. Aqui, então, o meu curso que o Josevan falou,
Eu tenho um site onde eu coloco os meus cursos, né, quando eu lanço alguma coisa, que é sandrapoleto.com, vocês vão encontrar, mas eu vou pedir para ser mandado aqui no chat, depois se alguém quiser poder entrar em contato também. Acho que ela mandou bem no início, né? Onde a gente vai tratar de ferramentas que comprovem avaliação de riscos psicossociais. É como se a gente fosse fazer uma dosimetria de ruído, né, pessoal? Por risco psicossocial, existem ferramentas que são válidas hoje, que são reconhecidas para dizer se tem ou não tem, né? Então, é bem importante a gente se inteirar, né, nessa parte a gente vai falar também de avaliação ergonômica preliminar, mais focado para essa inclusão de riscos psicossociais, que ele foi mandado agora no chat aí, tá? Chega de conversa, nós vamos corrigir a enquete e depois abrimos para perguntas, que estão já no final do tempo aqui. Quer falar, Josevan, enquanto eu entro aqui? Não, eu estou acompanhando e as informações aí são tão boas e são tão profundas que, para falar a verdade, muita coisa que você falou aí eu não sabia, viu? Muita coisa. Mas Olha, está de parabéns. olha como está bonito esse gráfico aqui que vocês responderam lá no início. Eu vou pedir para compartilhar de novo no chat agora o link do logo. É o mesmo do começo, Cíntia. Você manda aqui, é o mesmo da enquete, ó. Aí vocês vão clicar e eu vou mudar de folha agora, né? Que quem está logado já vai virar um avatar para nós corrigir. São perguntas, eu acho. 6 perguntas. Então agora vocês vão virar avatares. Quem vai poder escolher o bichinho, ele é aleatório. Então vocês clicarem no link. E aí, quando eu marcar a primeira pergunta, vocês vão responder. São 9 jogadores. Olha, tá ficando bonito. É só entrar, ele vai abrir. Eu estou com o celular, você pode abrir uma segunda página do computador. Então, vocês têm perguntas sobre os conceitos mais importantes que eu chamei a atenção aqui, a palestra, né? Na palestra a gente procura ser cirúrgico, assim, falar daquilo que é mais importante, não dá como a gente gostaria, tá? Mas vocês vão ter que correr atrás, gente, né? Buscar as informações. 6 jogadores, estão com a metade já da turma aqui. Nós vamos largar a primeira pergunta. Se alguém entrar no meio, não tem problema do jogo, tá? 7 agora. Vamos lá. Atenção. Partiu a primeira pergunta. Primeira pergunta começando com as mais fáceis, tá? PGR e GRO são obrigatórios em atendimento a qual dos INRs? A1, 7, a 9, a 18 ou a 5? Uau! Pergunta agora. 4, 3, 2 e 1. Tempo encerrado. Uau! Eu fiquei feliz agora. Então, um que não acertou, então NR1, né? Vamos lembrar aí. Quero ver quem está na frente. Vai aparecer só os 10 primeiros, tá? Aqui no ranking. Ele foi mais rápido e acertou. Vai. E aqui ele vai ficar. Vai já recarregar com Giovanni, Reinaldo, José Antônio. Uau! Josiane, Maria Otília, João Victor. Pergunta número 2, partindo agora. Partiu.
E qual que é a pergunta agora? PGR, quais são as informações obrigatórias do PGR? A gente espera agora, tá? Matriz de prioridade, programa de implementação, inventário de proteção, descrição de ambientes, inclusão de digitais com todas as alternativas. Atenção! Quem certificar que foi na primeira pode não ter acertado. Uau! Todas as alternativas estavam certas. Então, a maioria com o plano de inventário de risco, plano de ação, né? Então, as outras alternativas também estavam corretas, tá? Cronograma de implementação, matriz de prioridade, é tudo que importa. Vai dar uma peneirada agora, né? Uma pegadinha. Vamos só ver. Vai. Ó, Josiane primeiro, Mônica, Giovanni, Rinaldo. Atenção, próxima pergunta é... Partiu. O PGR deve incluir os riscos psicossociais, contemplar os riscos biológicos, riscos biológicos ergonômicos e de acidentes, ou riscos de morte e doenças terminais. Olha que eu estou terminando, são 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Uau! 9 acertaram, parabéns, eram 5 grupos, né? Os psicossociais, eles não são muito à parte, eles fazem parte do seu programa. Olha, o Giovanni, olha, passaram a perna aí. Tá, esse jacaré que eu não sei o que é. Vamos lá. Pergunta número 4. Atenção, partiu. Quem quiser entrar no game pode agora no meio, tá? Não. A validade do PGR, nós falamos agora, né? As informações. 1 ano, 2 anos, não tem validade, atualização permanente, 3 anos, ou variável de acordo com a atividade da empresa. Atenção que o tempo está acabando. 3, 2. Uau! 9 acertaram e eu fiquei muito feliz porque vocês prestaram atenção na palestra. Parabéns. Tem validade e atualização permanente. Vamos lá. Olha, o Reinaldo vai passar a perna em todo mundo, será? Tá achando que vai. Uau! Reinaldo, Eti, Josiane, Mônica, Giovanni, José. E agora, a pergunta Minerva. Não, tem mais 2 anos. Compartilha. E aqui. PRO. Gerenciamento de aposentadoria especial, documento opcional não obrigatório, gerenciamento de ocupacionais em atendimento NR1, grupo de riscos ocupacionais em atendimento NR, ou gestão de riscos ocupacionais em atendimento NR18. Uau! 12 acertaram, parabéns, muito bom. Então, gerenciamento de riscos ocupacionais em atendimento NR1. Reforçando a minha tese que o GRO é mais importante que o PGR. Ele que dá nome para NR1. Se fosse mais importante o PGR, o nome da NR1 seria PGR. Não era antigamente PPRA da 9. Olha o Ayrton. José. Rinaldo não quer largar o osso, mas tem a última pergunta finaleira. Pode desempatar o jogo. Atenção. Partiu. São ferramentas do GRO. Laudos de higiene, insalubridade e periculosidade, checklist, auditorias sistematizadas, APR, ordem de serviço LTCAT PPP, folhas de pagamento LTCAT PPP, procedimentos de segurança LTCAT PP. Vamos lá.
O tempo vai terminando, quando todo mundo respondeu, o reloginho para, faltam 30 segundos. Eu coloquei mais tempo nessa, tá? Todas foram rápidas, né? Essa tem mais As ferramentas do GRO também, o Minério tem, está escrito qual tipo, né, que é obrigado a usar. Mas tem que ter sempre temas que deem visibilidade para que a coisa está andando e acontecendo. Tá? Tempo encerrado. Uau! Mais da metade acertou. Então, laudos de higiene, eles têm sustentação para o programa. Eles não são ferramentas de execução. Os itens que têm LTCAT PPP são laudos e formulários individuais. Folha de pagamento, nada a ver. Procedimentos de segurança, sim, são ferramentas. Mas LTCAT PPP é laudo que não tem nada a ver com gestão. Que curiosa agora. Vamos ver, Josefa, quem vai levar esse jogo. Uau! Eu não sei quem foi esse ET, vai ter que ser dedudar aí, alguém que está na sala que não pôs o nome. Mas tem o Reinaldo, os primeiros. Eu vou fazer o Gustavar aqui, a enquete com as perguntas e respostas, elas viram um arquivo. Um arquivo PDF da enquete com as perguntas e respostas, que a gente vai daí compartilhar também com vocês no material. Só mandar o campeão aqui. Muito bem. Enquanto eu faço isso, enquanto eu faço o PDF aqui, se alguém tiver perguntas, né? E o grande campeão, quem que foi? Quero saber. Quem é o ET? Tá com áudio? Consegue abrir para falar? Ah, vamos lá. Josevan, quem tem perguntas, alguém gostaria? Vocês foram perguntando durante a minha fala, né? Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta específica, depois fica aqui o meu contato no final dos slides também. Eu vou mandar aqui já o, o arquivo do download, que ele fez o download aqui. Vou pedir para Cíntia mandar aí para vocês, ó. É um arquivo PDF com as perguntas finais aí. E tenho também o ranking dos 10 primeiros, que eu não vi aqui, quem são. A apresentação já foi enviada, mas podemos mandar de novo, Milena, tá? Aqui. Depois, quem entrou no meio e não conseguiu baixar, pode solicitar para a secretaria. Podemos mandar de novo a palestra, Cíntia? Ela vai mandar de novo aqui. A gravação também, né, Josevan? Sim. Eu fico então à disposição, pessoal, agradecendo já, desde já, essa oportunidade de estar aqui, né, com vocês. Deixa eu só colocar aqui no final, eu tenho os meus contatos, inclusive de WhatsApp, ó. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, tiverem alguma dúvida que eu possa de alguma forma ajudar, fica aqui, tá?